Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre independência do Brasil. Mais um daqueles vídeos de séries que eu vou criar. E a independência do Brasil há uma controvérsia. Por quê? O Brasil, na verdade, ele fica independente por conta de um evento. Começa a sua independência por conta de um evento ocorrido na Europa, que são as invasões napoleônicas. Napoleão Bonaparte, numa ânsia de tentar minar a economia britânica, ele decreta o bloqueio continental na Europa. Só que Portugal não teve como respeitar esse bloqueio continental, porque Portugal tinha como maior consumidor do vinho do Porto, principal atividade econômica exercida em Portugal, justamente a Inglaterra, e não teve como respeitar esse tratado. Duas escolhas para o rei: ficar em Portugal e lutar, ou então pedir auxílio da Marinha Britânica para escoltar toda a frota para o Brasil. E assim eles fizeram. Veio para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte, e para vir eles teve que responder uma das exigências da Inglaterra: abrir os portos brasileiros às Nações Amigas. Nações Amigas, Inglaterra. Para fazer isso, Portugal abriu mão do pacto colonial, tornando o Brasil não mais uma colônia, mas parte do Reino Unido, que ganhou o nome de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. E trouxe toda a corte para cá. A monarquia foi responsável pela criação da Biblioteca Nacional. Foi na época da monarquia também que ocorre a construção do Banco do Brasil, do Butantan e de muitas outras realizações que sim teve com a vinda da corte para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro este que ficou sendo a capital do Império durante um período de tempo. Houve a expulsão das tropas napoleônicas de Portugal um tempo depois, e a revolução chamada Revolução dos Cravos, revolução burguesa em Portugal, e que limitou os poderes do rei português, exigiu que a família real voltasse, e nessa toada o príncipe resolve não voltar. E o que acontece? Foi o famigerado Dia do Fico, em que foi atribuída as palavras a Dom Pedro, ao príncipe Pedro, de que seja para o bem do povo e felicidade geral da nação brasileira, diga ao povo que fico. Mas diga ao povo que fico, que ele falou, a elite econômica brasileira, porque nessa fase da nossa história não existia uma unidade nacional. Inclusive havia conflitos entre as diversas províncias brasileiras. E nessa toada ocorre o processo que levou à independência do Brasil, que literalmente foi contraída de empréstimos feito pelo Brasil, pela Inglaterra, e o Brasil comprou a independência. Mas em todo esse processo houve um rolo, uma brigaiada, que o próprio agora imperador, que foi coroado imperador no Brasil, depois teve todo um teatro, como por exemplo o famigerado grito Independência ou Morte,
o comunicado da Imperatriz Leopoldina para Dom Pedro I, que estava em viagem a Santos. Ocorreu todo esse teatro de independência ou morte. E após a independência do Brasil, teve um imbróglio para como iria determinar a nova Constituição do Brasil. E a nova Constituição do Brasil foi imposta pelo próprio imperador, que ocorreu um parlamentarismo às avessas. Por quê? O parlamentarismo no Brasil, nessa fase, foi um parlamentarismo para inglês ver. Porque existiam 4 poderes: poder legislativo, executivo, judiciário e poder moderador, sendo o poder moderador exercido pelo o imperador, que também exercia o poder executivo. E, portanto, esse poder, essa divisão de poderes chamavam de parlamentarismo às avessas, cujo imperador tinha superpoderes dentro do território nacional. Mas o Dom Pedro I ele fica pouco tempo como imperador. Começam a ter rixas dentro do território nacional, rixas essa que poderia ter levado o fim do império, até que ele sem falar que estava ocorrendo o perigo da sua filha lusitana perder o trono, que era então menor de idade. O seu irmão Dom Henrique assume como rei interino até a maioridade da princesa Maria. E o que acontece nessa toada de acontecimentos? Ele vai para Portugal, lidera uma revolução e depõe o irmão do trono para garantir a sucessão para sua filha. Mas havia um imbróglio em Portugal, porque alguns entendiam que a partir do momento que o Dom Pedro I havia abdicado do trono lusitano, ele teria perdido a nacionalidade lusitana ao assumir o trono no Brasil. Mas, mediante a Revolução, ele consegue ascender ao poder, ficando conhecido lá como rei Dom Pedro IV. E, diferente do Brasil, pelo menos ao que me consta de informações, ele foi considerado um estadista, ao contrário do Brasil. Aqui no Brasil, enquanto ele vai para Portugal, ele deixa seu filho com tutores legais que iriam ser instruídos para até a maioridade. Nessa toada ocorre as regências, que se dividem em regência trina e una. E foi um período bem conflituoso, né, nessa fase da história do Brasil, que levou inclusive ao chamado golpe da maioridade, que ocorreu eventos como a Revolução Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Cabanagem. Em todo o território nacional ocorreu conflitos separatistas no período regencial, que foi a primeira experiência, vamos dizer, republicana que o Brasil já teve. E ocorre o golpe da maioridade. Esse golpe da maioridade eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre ele, englobando inclusive os eventos de conflitos que ocorreu no Brasil, falando de uma forma geral, porque eu já falei dos eventos aqui no canal, mas dá para compreender
os fatos ocorridos. Mas é em outro vídeo, galera. Espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, dê o joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, acionar os sininhos das notificações, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e para aqueles que puderem fazer doação, vão lá nos vídeos que eu já editei, copie o número da conta bancária e para aqueles que não puderem, ajude compartilhando os vídeos nas redes sociais. É isso aí, galera. E tenham um bom dia. Não sei se eu vou conseguir fazer um segundo vídeo hoje, mas em todo caso, eu desejo a todos uma excelente segunda-feira.